do bem e do mal. Então Deus criou o mal? O que vocês têm aí para me responder? Essa é uma pergunta que mexe com muita coisa. Só que a gente vai entender assim, ó. Deixa eu até pegar aqui um texto. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tá lá em Tiago 1,12, ó. Vamos ler aqui. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos que o amam. Quando alguém for tentado, ninguém diga, de Deus sou tentado. Está no 13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E aí ele vai explicar, cada um é tentado quando engodado pela própria concupiscência, ele vai explicar a concupiscência. Então Deus criou o mal? Não. Deus tem algum relacionamento com o mal? Não. Deus tem alguma mistura com o mal? Não. Então por que o mal veio existir, Thales? Então por que o mal está na terra, Thales? Então por que o mal tomou o coração de Satanás, Thales? Então por que o mal entrou no coração do homem, Thales, se não foi Deus que criou? O mal é uma escolha. E a gente vai entender isso hoje. Eu quero explicar hoje o plano divino. É interessante você entender que Deus tinha um plano de tudo. Deus sempre teve um planejamento. E tudo que aconteceu desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde o povo em Jacó ter ido para Jacó vir Israel, Israel vai para dentro do Egito. Ali no Egito Deus cerra o coração do faraó para fazer um reset. Eu expliquei isso em Provérbios 30. Deus fez um reset ali no faraó. Todo o conhecimento de bruxaria, de feitiçaria, de magia estava dentro do Egito. Porque um dos filhos de Jacó de Israel chamava José. E José comprou a terra inteira. José comprou a terra inteira que existia por causa da fome. E todos os livros, todos os conhecimentos, um monte de escravo, fez o Egito a maior potência. E aí Deus tinha um plano. Se o Egito passa com todo aquele conhecimento É uma pergunta, Deus criou o mal? Ela está respondendo aqui, ela acredita que Deus não criou o mal. Nós vamos entender o panorama aqui inteiro e aí você vai poder responder essa pergunta com mais convicção. Tá? Então vamos olhar na Bíblia, na metafísica, na ciência, vamos olhar aqui numa base lógica da natureza para a gente entender essa resposta. Então assim, tudo teve um plano, Deus orquestrou um plano desde antes da fundação do mundo. Ó, Didi acredita que foi Deus que criou o mal. Então vamos lá, desde a fundação do mundo Deus tinha um plano. Qual que era o plano? Ele veio seguindo em Abraão, Isaac, Jacó. Jacó vira Israel, vai para José. José leva todo mundo para o Egito. José faz o Egito virar a maior potência. Dentro do plano, o Egito tinha que cair, porque aquela feitiçaria, aquela magia, aquela treta toda não podia acontecer. Aí o Egito cai, aí vem a Babilônia depois. Aí a Babilônia, o cara da Babilônia, que era o Nabucodonosor, tem um sonho. No sonho ele vê um homem grande, e aí ele estava com a cabeça de ouro e o peito de bronze, e aí vai descendo, acho que é prata, né? Prata e bronze, e aí vai descendo os pés aí de barro, e no final, quando tem os 5 dedos lá, que é o pé de barro misturado com ferro, que é o que a gente está entrando agora, que é o homem se misturando com a máquina, aí vem uma pedra do céu e bate naquela estátua e destrói. Então a gente vê que Deus tem um plano estabelecido antes dele criar o mundo. Por exemplo, Jesus não foi sacrificado há 2000 anos atrás. Jesus não foi sacrificado 4000 anos depois de Adão. Jesus não foi sacrificado quando Deus chegou em Abraão e mandou matar o filho dele, e ele poupa o filho dele e mata Jesus. Não foi ali. A palavra está assim, ó, Apocalipse 13:8. Menciona o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1:19 e 20. Os crentes são salvos pelo sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito, sem mácula, o Jesus, o nosso Cristo, que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado no fim dos tempos. Então vamos entender que Deus pegou o corpo de Jesus,
que foi estabelecido depois de 4.000 anos da queda de Adão. E aí ele vai e pega o corpo de Jesus, leva numa máquina espacial, só para você entender, leva Jesus numa máquina espacial, pega aquele corpo e volta ele no tempo antes da Terra ser criada. E aí o corpo de Jesus, a Terra não foi criada, não foi criado nenhum homem, não foi criado nada, mas ele pega o corpo de Jesus e sacrifica como um cordeiro antes da fundação do mundo. Ele requeriu sangue por sacrifício. Então aquele cordeiro que foi Cristo foi sacrificado antes do primeiro anjo existir. Então Deus já tinha um plano e ele não revelou para ninguém. Ele cria os anjos caem. Aí tem a primeira queda angelical. Depois ele cria o homem cai. Aí tem a primeira queda dos homens. Aí depois tem uma segunda queda dos anjos aqui, que são os protetores da terra, que são os arcanjos que estavam ali, ó, guardiões da terra, que estavam nesse lugar de Plutão, Saturno, esses negócios. Teve uma segunda queda angelical. Depois vem Adão, Abraão, Isaac, Jacó. Vem tudo isso aqui, ó, e o plano estava escondido. E Deus estava se passando por injusto perante os anjos. Aí a gente leu ontem Romanos 3:25, assim, ó. Deixa eu colocar na NTLH aqui, ó. E aí, o que você acha? Nisso aí, tudo que eu já falei, Deus criou o mal? Tem um monte de gente falando, ó. Onde que ele mora que está de dia? Eu moro em Portugal, irmão. Então, ó, Romanos 3:25, ó. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, pela morte na cruz se tornasse o meio de quem as pessoas recebem o perdão dos pecados pela fé em Cristo. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. Por que Deus quis mostrar com isso que ele é justo? Porque antes de Cristo, Deus estava sendo injusto no céu. Tanto que Satanás estava lá todo dia. Vamos ler Satanás lá, ó. Vamos ler Satanás lá no céu. Satanás estava no céu todo dia acusando os filhos de Deus, acusando Deus de injusto. Porque Satanás queria também para o céu. Por que Satanás queria para o céu? Porque a gente entendeu na live de ontem que existiam só duas categorias. Justo, santo, eram os que estavam no céu. Bom dia para todo mundo que chegou aí. Bom dia, Márcio. Justo, santo é os que estavam no céu. Injusto era tudo que estava no céu. Chama ímpio. Só tem duas classificações. E aí em Cristo, na cruz, ele criou o terceiro viés aqui, que é o justificado, santificado, através da propiciação. Não vou explicar de novo, você vai ter que assistir a live de ontem. É a live 3 do Evangelho. Hoje nós estamos na live 4. Então, ó, vamos ler aqui Apocalipse 6. Quando João subiu no céu, ele volta antes do sacrifício de Cristo. E ele vê o diabo lá no céu acusando todo mundo. Quando João viu o diabo no céu acusando todo mundo, João chora no céu. Nem podia ter choro no céu. Mas o diabo era tão astuto que ele fez até João chorar. E aí os anjos até assustam com João e interrompem o choro dele. Ó. Vamos entender isso aqui, ó. Apocalipse 6. É 6, é Apocalipse 5. Deixa eu voltar aqui no 5. Apocalipse 5. Eu vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. Esse livro era a resolução do problema que tinha aqui, ó. Como ninguém tinha solução para esse livro, João viu o livro, que era o problema que estava no céu, que a gente estudou no capítulo 1, no capítulo 2 e na live 3. Tinha uma situação irreversível aqui no céu, não tinha solução, e Deus, por causa desse livro, estava sendo injusto, porque esse livro não podia ser mexido por ninguém, por causa de uma coisa que estava acontecendo, que a gente entendeu na live de ontem. Aí João viu Satanás, ó. Eu vi um anjo forte, lá no céu, lá na eternidade, perante os anjos, e ele bradava com grande voz. Em outra tradução fala que ele viu um anjo bonito, um anjo forte, um anjo bem bonito de aparência, e ele estava bradando com grande voz. Sabe o que ele estava fazendo? Acusando todo mundo, ó. Olha, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de olhar para ele? Então, ó, aliás, o 2, né? Eu li o 3. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem é que vai conseguir resolver esse problema?
Todo mundo é ímpio, não tem como você pegar os ímpios da terra e colocar no céu. Todo mundo é pecador. Deus, você é um injusto de pegar Abraão e colocar no seio da terra, lá no seio de Abraão. Por quê? Por que você criou o seio de Abraão para Abraão e para os filhos de Deus? Porque eles são injustos igual a gente. Eles não são dignos de pegar o livro. Eles não são dignos de desatar o selo. Satanás lá no céu diz para eles me seguir. Segue eu aqui, ó. Eu tô fazendo a live, segue eu aqui. Já tem o link do TikTok. Você vai entrar no link do TikTok. O primeiro grupo é um grupo de ascensão. A gente faz imersão lá, a gente vai fazer imersão e na imersão a gente vai ficar 10 horas, a gente mexendo nessa cabeça sua, te revelando o reino de Deus, te revelando seus poderes de verdade e quebrando um monte de mentira que tá na sua cabeça, que são só mentira. O segundo link é o YouTube, é onde você vai achar. Nós estamos na 4ª live hoje. Você vai achar a primeira live, a segunda live, a terceira live. A gente tá explicando o evangelho de verdade. A maioria de vocês nunca vai ouvir isso na igreja. A maioria de vocês nunca vai ouvir isso dos seus pastores. A culpa não é do pastor, é porque lá dentro só tem burro. Aí tem que ficar dando papinha para eles crescer. Mas aqui eu te prometo, eu não vou ser raso, porque vocês é raso, isso eu te prometo. Eu não vou ser morninho com vocês, eu vou ser quente igual uma tocha e vou descer cada vez mais profundo. Por isso que eu ponho lá no YouTube. Já entra no YouTube e me segue, porque lá eu preciso de 1000 seguidores que nós vamos começar a fazer as imersões lá. Então assim, ó, presta atenção no que eu tô falando com vocês aqui, ó. Eu vou ir cada vez mais profundo, só que eu vou fazendo isso de degrau em degrau e cada degrau eu vou colocando lá no YouTube, aí você vai lá e assiste. Por exemplo, se você não assistiu a aula da propiciação ontem, hoje você vai chegar aqui, Deus é mau. Você nem entendeu a live de ontem, então hoje nós vamos fazer um panorama aqui geral, ó. A gente fez um panorama geral no capítulo 2, só que foi bem rasinho. Hoje eu vou descer mais profundo aqui, nós estamos na aula 4. Então vamos lá, ó. Satanás estava no céu, acusando todo mundo durante 4.000 anos. Aí Romanos 3 fala que, Romanos 3, 25, fala que Deus colocou Cristo, revelou Cristo para provar para Satanás e para todo mundo que ele era justo. Porque antes de Cristo estava parecendo que Deus era injusto. Porque Deus não precisa ficar provando nada para ninguém. Ele ficou em silêncio durante 4.000 anos. E aí a gente leu aqui em Tiago 1,12, ó. Tiago 1,12. Não, nós lemos em Apocalipse, em Romanos 3, que, aliás, não, ó, lemos aqui, ó, Apocalipse 13:8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19, 18. Como um cordeiro sem defeito, sem mácula, que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado no fim dos tempos. Então os anjos não sabiam o plano. Existia um plano estabelecido, existia todo um panorama que Deus conhecia, o Filho conhecia, o Espírito Santo conhecia, mas os anjos não conheciam, Satanás não conhecia, a terra não conhecia, e agora em Cristo foi revelado para mim e você nem está sabendo, ó. Já foi revelado para Cristo, já foi revelado para Paulo, já está revelado na Bíblia e você nem está sabendo. Então hoje eu vou revelar para você uma parte dele, nós vamos fazer mais umas 2 lives sem começar a entender o que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? Tava lá João no céu e João vendo Satanás acusando Deus de injusto. João vendo Satanás acusando todo mundo de injusto. Apocalipse 5:2. Um anjo forte bradando com alta voz, o próprio demônio lá, o Satanás. Quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de resolver esse problema? Quem é digno de desatar os seus selos? E não havia ninguém no céu, não havia ninguém na terra e não havia ninguém debaixo da terra que podia abrir o livro, nem ao menos olhar para ele. Aí quando João viu isso, ele falou: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem sequer de olhar para ele. Quando ele começou a chorar, não tinha choro no céu, não existe choro no céu. Quando alguém chora no céu, os anjos ficam tudo perdidos, assim, eles vai lá para já ter o consolo. Aí quando ele estava chorando, o ancião já falou com ele: não chore,
Não chore, no 5, ó. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, o próprio Cristo, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus. Você nem sabe que tem 7 espíritos de Deus, né? Ó, que são 7 anjos. Vocês não são capazes nem de curtir a live para ajudar. Eu já falei, Felipe, eu não fico pedindo curtida porque eu não tô muito interessado com elogio e crítica de ninguém. Mas eu falo com vocês, quem é responsável de subir esse número aqui de 82 para 150 para 200 é vocês. Eu tô fazendo o meu papel aqui de anunciar as coisas que ninguém sabe. E vocês fazem os papéis de trazer gente. Se você ficar tocando na tela, esse número aqui vai para 200, 300, 1000, sei lá. Isso é responsabilidade de vocês. A minha responsabilidade é só criar uma escada e anunciar. E aí os caras que vão ouvindo, que tem o mesmo espírito que o meu, tem o mesmo vibração que o meu, esse que sabe disso aqui, ó. Aí eles vai tocando na terra, aí Deus envia um cara igual o Felipe, gente, vão trazer mais gente. Então esse papel é de vocês. O meu papel é só de anunciar e revelar coisas que ninguém sabe. Então vamos lá, ó. O que era aquele livro? O livro era a salvação de todo mundo. Lembra quando você vai orar? Você fala assim, Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Era o livro da vida. Então tinha um livro da vida com o nome de Abraão, com o nome de Isaac, com o nome de Jacó, com o nome de Moisés, com o nome de Davi, com o nome de um monte de ímpio, Maria, a mãe de Jesus, com o nome do seu pastor, com o meu nome, com eu espero que o seu nome esteja lá. Tinha o nome de todo mundo. Aí se você assistiu a live de ontem, você entendeu que todo mundo na terra chama ímpio. Toda a humanidade é ímpia. Pera aí, Tati, mas a Maria, a mãe de Jesus, é ímpia. Mas o João, o Pedro, o primeiro papa da terra, era o discípulo que ele falou que era a pedra. Pera aí, primeiro Pedro já falou que não era a pedra angular. A pedra angular era o próprio Cristo, ele revela isso em 1 Pedro. E ele fala, eu também sou uma pedra dessa construção, como Maria é uma pedra, como Abraão é uma pedra e como você é uma pedra. Então, aqui Pedro é o primeiro papa por causa de uma visão já equivocada, mas ele também era ímpio. Então o papa hoje, Tales, o papa, o cara mais forte da terra, também é um ímpio? Ele é ímpio? O seu pastor não consegue subir naquele púlpito para pregar sem ter pecado no mesmo dia. Não, tá, pera aí, mas ele sobe no púlpito 5 horas da manhã, é madrugada. Ele pecou. O seu pastor não consegue sair daquele púlpito se ele passar mais de 30 minutos lá sem pecar. Eu não consigo abrir essa live sem ter pecado antes, tá? Mas você abre a live, não é a primeira coisa que você faz no dia. Eu já pequei hoje. Eu não consigo durante a live não ter pecado. O dia que você entender isso, você vai subir seu nível de maturidade de uma forma que você vai parar de ficar trazendo problemas pro seu pastor. Porque você acha que seu pastor é santo. Seu pastor não é santo, ele é santificado. A gente entendeu isso na aula de ontem. Então a gente viu isso, por exemplo, em Paulo. Ó. Vamos ler Paulo? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que eu faço, eu não aprovo. Porque o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu faço, aborreço a mim mesmo. Romanos 7, de 14 e 15. Se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, eu estou em conflito com a lei. Deixa eu colocar na linguagem de hoje para a gente ler aqui, fica mais fácil para ler e vocês entenderem. Ó. Romanos 7, agora no 18. Ó. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Paulo não deixou de ser ímpio porque se converteu, porque virou pai do evangelho. O seu pastor não deixou de ser ímpio porque ele é um pecador, porque ele virou pastor. A Maria não deixou de ser ímpia porque deu a vida a Jesus. Ó, o João, o primeiro discípulo amado lá, ele não deixou de ser ímpio porque serviu a Jesus, porque virou apóstolo. O próprio Paulo virou um apóstolo chamado por Cristo. E olha o que ele fala no 18. Eu sei que aquilo que é bom não habita em mim, não mora nesse corpo, porque a minha natureza chama ímpio. Mesmo tendo dentro de mim um espírito que tem vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. E ele fala assim, existe uma guerra dentro de mim e de você.
Você já viu nos filmes que tem um anjinho aqui, um demoninho? Tem um espírito te chamando aqui para as coisas de santidade e de justiça, mas dentro de você tem um demônio. Não é o Satanás, não é o capeta falando na sua cabeça, é você, é a sua carne, é a sua natureza caída, tá aqui dentro, porque ninguém deixou de ser ímpio. Então existe um livro da vida e todos os nomes que estão dentro desse livro da vida são de ímpios, são de pessoas que não podem ir para o céu. E a gente leu em Provérbios que Deus abomina aquele que pega o ímpio e trata ele como justo. Deus, ele odeia aquele que pega o ímpio e trata como justo. Deus, ele vai matar e castigar aquele que pega o ímpio e trata como justo. E aí Satanás, sabendo disso, sobe lá no céu, em Apocalipse 5, durante 4.000 anos e fala: como é que você colocou o nome de Abraão no livro da vida se o Abraão é ímpio, você está tratando ele como justo? Como é que você colocou o nome de Isaac no livro da vida se Isaac é ímpio, você está tratando ele como justo? Como é que você colocou Isaías no livro da vida se Isaías é ímpio, você está tratando ele como justo? Como é que você colocou Davi no livro da vida se Davi é ímpio, você está tratando ele como justo? E o Satanás ficava lá citando o nome de todo mundo e ele falava: eu sou ímpio, eu quero ser tratado como justo. Os anjos que converteram comigo são ímpios, nós queremos ser tratados como justo. Então, se você está tratando todos eles como justo, você tem que tratar nós como justo. E Deus nem sequer podia tirar Satanás lá do céu por causa que ele tinha uma prova jurídica contra o próprio Deus, que deixava ele se apresentar perante Deus e acusar todo mundo. Só que aí Cristo, o cordeiro que foi, 1 Pedro 1,19, como um cordeiro sem defeito, sem mácula, que foi conhecido antes da fundação do mundo só por Deus, mas foi revelado no fim dos tempos. Aí a gente lê em Apocalipse 5, o capetão lá no céu e o Cristo sendo revelado lá no céu. Eu vi o ancião falando: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, para resolver esses problemas, para desatar os 7 selos. E olhei, e eis que no meio dos 4 animais viventes, dos anciões, um cordeiro que, havendo sido morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e veio e tomou o livro da destra que estava sentado sobre o trono. Então, peraí, Satanás estava falando: não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra, não tem ninguém debaixo da terra digno de abrir o livro. Então onde que estava o Cristo? Cristo estava caminhando, ele estava dentro da máquina do tempo que a gente falou, voltando lá na frente para pegar a mão do livro da mão dele. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas. Então peraí, os anciões que estão aqui, você sabe que são homens que reinaram na terra e subiram. Como é que esses homens estavam lá que eles eram ímpios? Esses homens que estavam aqui eram o Davizinho, era o Abraão, eram homens ímpios que estavam diante do trono de Deus. E aí Satanás ia lá acusar. E aí finalmente chegou o dia que o cordeiro foi revelado, que Deus cumpriu o plano. E aí Deus sobe com Cristo lá no céu e aí ele sacrifica. E aqui, em Apocalipse 5, aquele anjo forte perdeu o poder, Satanás perde o poder e ele cai. Então agora, só para você entender o panorama, isso aqui é o Evangelho, aconteceu isso no céu e foi revelado em Cristo. E agora eu preciso que você me responda: Deus criou o mal quando ele permitiu Satanás ficar lá o tempo todo acusando? Deus criou o mal quando ele criou Satanás? Ele não podia só ter matado Satanás? Deus criou o mal permitindo ser criada aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual que é a resposta? Eu já vi gente aí falando: Deus criou o mal porque ele criou tudo. Será que Deus criou tudo? Vamos entender? Você me falou assim: Deus criou tudo, então ele criou o mal. Mas será que é Deus que criou tudo? Vamos olhar na Bíblia que Deus não criou tudo? Thales, mas Deus criou tudo. Deus não criou tudo? Não, Deus não criou tudo. Você sabia que Deus não criou tudo? Vamos voltar lá em Gênesis 1 e ver algumas coisas que Deus não criou? Você vai chocar agora, né?
Deus não criou tudo? Tá, não criou tudo. Vamos voltar lá em Gênesis 1. Você lê a Bíblia, só que eu não sei qual Bíblia que você está fazendo. Eles escolheram o mal. Mas quem criou o mal? A pergunta é, quem criou o mal? Foi Deus ou não foi Deus? Existe o bem. O bem, a ausência do bem é o mal. Você pegou a aula da forma e da não forma lá em consciência, né? Tá lá na live da consciência. Vamos olhar para a criação do mundo. Primeiro, tem coisa aqui que você acha que foi criado, nem foi criado. Tem coisa que você acha que foi criado por Deus, não foi criado por Deus. Deus criou algo e foi co-criador. Então vamos entender aqui, ó. Gênesis 1. Disse Deus, haja luz, houve luz. Quem criou a luz? Deus. Gênesis 2. Viu que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Deus criou as trevas? Deus criou a luz. Olha lá, ó. Deus disse, haja luz. Ele criou a luz? Criou. Gênesis 2. Viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Então o que existia antes da luz? A escuridão. Porque a luz existe, a escuridão não existe. A escuridão é a ausência da luz. Então a escuridão já existia. Deus não criou, ela já estava. Quem criou a escuridão? Aí é outra história que a gente não vai entrar aqui. No capítulo 5... Deus chamou a luz de dia, no verso 5, Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde do primeiro dia e manhã do primeiro dia. Thales, as trevas é ruim? Thales, as trevas é o pecado? Mano, vamos entrar em outro assunto, porque tá lá em Salmos assim, as trevas, a escuridão e a luz para Deus é a mesma coisa. Para nós tem diferença. Isso aí é só você entrar na live da consciência, mundo espiritual, maldições hereditárias, lá eu começo a explicar desse assunto aqui. Tá bem? Então não é a aula de hoje. Você quer ouvir essa aula? Você vai lá no segundo link do TikTok, você vai no segundo link lá que é do YouTube, Lives da Consciência, você vai procurar Deus não existe. Lá eu tô explicando o absoluto, a não forma e a forma. Tudo que existe está na forma. Deus não tá na forma, ele tá cá no absoluto. Você falar que Deus existe, você tá trazendo ele aqui para fora. Ó, a luz existe, as trevas não existem, as trevas é não forma. O som existe, Deus não criou com haja? Ó, som, o som existe, o silêncio não existe, o silêncio é. O silêncio é a ausência do som. Quando Moisés fala assim, ó Deus, quem que eu vou falar que o Senhor é? Eu vou falar que o Senhor existe, o Senhor é o cordeiro, o Senhor é o bode, o Senhor é alguma coisa que existe. Deus, não, Moisés, não fala que eu existo, pelo amor de Deus. Quando você for lá falar assim, você fala assim, eu sou o que sou. Então eu não existo, eu sou o que fica quando tudo que existe some. Então a gente está entendendo aqui que em Gênesis Deus não criou tudo. Então em Gênesis 1, por exemplo, Deus não criou as trevas. As trevas existiam, Deus criou a luz. Gênesis 1, 6. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Deus criou a água? Ele criou a separação entre elas. Ele criou o limite entre o vazio e entre as águas. Deus não criou o vazio. Deus criou e estabeleceu limites. Deus fez divisão. Deus no verso 6, no verso 7, ele cria separações. Ele não criou a água. A água existia antes da criação. Ele não criou o vazio. No início a terra era sem forma e vazio. A terra era sem forma e vazia. E tudo que Deus criou, ele criou dentro da não forma e do vazio. Por isso que tem aqui a não forma. A não forma é a ponte do absoluto, que é Deus. Deus ainda está antes do absoluto. Só que eu não consigo nem arranhar isso aí. O mais alto que eu consegui chegar é do absoluto. Aí ele criou a não forma para fazer uma ponte entre Deus e a forma. Inclusive você é uma não forma dentro da forma. Só que você não entende isso. Você tem que ir na live de Deus não existe. Então vamos lá. Deus não criou a água. A água já existia. Então a gente tá aqui, Deus criou o mal? Tem um monte de coisa que foi criado que nem foi Deus que criou. Tá, mas você tá falando que não foi Deus que criou a água? Em Provérbios, capítulo 8, você vai ver que foi Deus que criou a água antes da fundação do mundo, tá? Lá o Cristo é a própria sabedoria e foi Cristo que criou a água. Então Deus criou a água. Tá, você pode me afirmar que foi Deus que criou as trevas? Não posso. A Bíblia não tá revelando, você quer que eu fale coisa da minha cabeça? Só se eu for um maluco aqui com vocês. Então foi Deus ou não foi? Vamos entender aqui então como é que algumas coisas foram criadas sem Deus criar, mas Deus criando? Olha que confusa essa frase. Thales, mas Deus não criou tudo? Deus criou tudo. Mas tem coisas que foram criadas que não foi Deus que criou. Mas ele não criou tudo. Vamos entender aqui, vamos lá. Você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Gênesis 1, verso
Nós lemos o 7, Deus criando, Deus fazendo a separação. No 8, chamou Deus a expansão de céu e as águas, né, de mar, né? Tem outras versões que falam isso. Ajunte-se águas debaixo do céu num só lugar e apareçam porção seca. Deus criou a terra. Deus criou a terra. Ajunte-se águas debaixo do céu e apareça a porção seca. A porção seca já estava lá, só que ela estava submersa na água. Deus só mandou fazer os limites. Quando você vai ler isso aqui, você vai entender lá em Jó. Você vai ler em Jó, ele vai falar quem estabeleceu os limites das águas, quem estabeleceu os limites do céu, quem fez o fundamento debaixo da terra, que era no nada. Então a terra seca já existia, Deus só fez ela aparecer. No verso 10, chamou Deus a porção seca de terra e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Agora vamos olhar aqui uma outra coisa. Os animais. Não foi Deus que criou os animais? Deus deu uma ordem para as águas. Ó, vamos ler aqui. Ó. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto, segundo cada espécie. Deus deu a ordem. Produza. Mas quem foi que produziu? A terra. A própria terra produziu a natureza. Deus deu a ordem à terra. A terra foi criada por Deus. Tudo que Deus cria vira um criador. E a própria terra é a criação de Deus e tem o poder de criar. Então Deus dá a ordem para a terra e de dentro da terra saem as ervas e a natureza. Aí Deus vai criar de novo, ó. E foi à tarde e amanhã do dia terceiro. No quarto dia, haja luminares e expansão do céu para haver separação entre o dia e a noite. Aí Deus criou o sol. Deus criou as estrelas. Aí isso Deus criou. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os luminares, o grande maior, que é o sol, e a lua menor para governar a noite. No 17, Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18, para governar dia e noite, tá bom? Vamos lá. No 19, foi a tarde e a manhã do quarto dia. No 20, Deus disse, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Quem criou os animais do mar? Quem criou as aves? O próprio mar. A própria água foi criadora dos animais. Então Deus foi um co-criador. Ele criou a água, ele estabeleceu a água aqui, a água foi criada por ele. Ele cria os oceanos, ele dá uma ordem para os oceanos. Criem os animais. Então quem criou os animais marinhos e quem criou as aves foram os oceanos. E a gente vê a mesma coisa na terra. Ó. Depois ele vira para a terra, foi a terra que criou a natureza. Aí Deus vira para a terra e fala assim, ó. Aí olha que interessante no 21. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente. Deus criou tudo. Deus criou tudo, só que quem fez acontecer foi uma criação de Deus aqui. Então teve um intermediário que foi a água, e aí você vê a água tirando de dentro dela os animais. E a mesma coisa acontece na terra, ó. E disse Deus, produz a terra. Então Deus dá uma ordem, debaixo dessa ordem a terra vai criar. E a terra produz os animais viventes de cada um da sua espécie, gado, répteis e feras da terra, cada um conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez feras, então Deus criou através da terra. Quem manifestou foi a terra. E a mesma coisa com você. Você é um criador. Deus criou você e você é um criador. E você é capaz de criar coisas. A gente vai entender isso lá na live da consciência. Então, por exemplo, a água não foi criada no Gênesis. O vazio não foi criado em Gênesis 1. Você vê que a terra que produziu as árvores, a terra que criou os animais, a água que criou os animais marinhos, a água que criou os animais que voam. Então tem aqui criações acontecendo por Deus atrás e uma criação de baixo criando também. Então vamos olhar aqui agora, eu vou sair desse panorama, nós vamos subir mais agora, nós vamos lá atrás agora, e nós vamos ver aqui algo muito profundo. Eu preciso que vocês fiquem bem, não tira a honra de Deus, isso é blasfêmia. Isso é a Bíblia, né? Entre você e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, tá? Tá aqui falando.
Eu não estou falando que Deus não criou a água. A gente viu em Provérbios 8 que Deus é o criador da água. Então é só você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tem coisas lá que não estão na sua cabeça. Qual que é o seu problema? Você tem uma ideia sobre a Bíblia, você não consegue abrir mão dessa ideia para aprender a verdade. Por exemplo, na Bíblia não tem escrito ateu, mas existe ateu. E aí você vai deixar, então não quer saber de ateu, porque não está na Bíblia. Na Bíblia não existe, procura na Bíblia assim, ó, cérebro. Não existe, então você vai deixar de usar seu cérebro? Então vamos lá. Só Deus criou tudo. Deus criou tudo e ele cria a partir de coisas também. Na Bíblia fala que Deus criou... Gente, a gente acabou de ler aqui, ó. Deus criou os animais, ó. Vamos ler no 21 de novo. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil, toda alma vivente que as águas abundantemente produziram. Quem é o criador por trás? Deus! Mas Deus criou por intermédio das águas, porque a gente vê aqui no verso 20. Deus disse, as águas produzam os répteis. Então quem criou a água, criou a partir de quem? De Deus. Então Deus é o criador, o intermédio é a água. Eu não estou falando que Deus não criou, estou falando que quem criou de verdade, quem pôs a mão na massa foi Deus. É a mesma coisa quando você vai construir uma espécie, quando você vai construir uma casa. A gente criou aqui a casa, um planejamento. Então Deus fez o planejamento e entregou para o pedreiro. O planejamento é que está estabelecendo tudo. Mas quem criou a casa? Foi o engenheiro ou foi o pedreiro? Hã? E aí, é isso que eu estou tentando te explicar. Quem criou a casa? O engenheiro que desenhou o projeto ou o pedreiro que executou? Hã? Me explica. Eu vou lá, meu personagem é engenheiro, eu desenho uma casa. Eu desenhei, eu construí a casa no mundo imaginário, na minha imaginação. Eu entrego o projeto na mão do pedreiro. Quem construiu a casa? O engenheiro ou o pedreiro? Quem pôs a mão na massa não foi o pedreiro? Mas eu posso falar que não foi o engenheiro que construiu a casa? É isso que eu estou explicando para vocês. No verso 20, a gente viu que quem colocou a mão na massa, o pedreiro foi a água. No verso 25, a gente viu que o pedreiro dos animais terrestres foi a terra. Mas quem foi o engenheiro? Deus. Então no 21 a gente vê a criação é obra de Deus. E no 25 a gente vê, o engenheiro dos animais foi Deus. A natureza teve que se virar para cumprir a ordem do Eterno. Parabéns. Isso aí, Josué, muito parabéns. Então você não tira o mérito da criação de Deus, mas ele foi criado, ele criou através do planejamento de Deus. Então vamos lá, o tolo não quer aprender nada. Aula de tolo para quem não aprendeu com a gente em Salomão. Sempre vai ter o tolo não quer aprender. O tolo já sabe tudo. O tolo, você pode falar as coisas mais massas para ele, você vai desperdiçar seu tempo. Salomão me ensinou como é que faz com tolo. Você leva ele na brincadeira. Então você pega esse negócio aí, esses tolos, e aí o que você faz? Quando o tolo fica destilando a raiva dele, o ódio dele, que ele já sabe tudo, ele sabe mais do que eu, ele só não consegue abrir uma live para ensinar vocês. E aí você vai fazer o seguinte, o tolo quando ele comenta, você vem aqui e coloca um coraçãozinho, ó, aí vai subir o comentário, aí você vai ver a raiva dele. Só que o tolo é muito bom para live, então a gente não pode expulsar dele, nem pode falar o nome dele. A gente precisa do tolo na live, porque quando o tolo tá na live, esse número aqui ó, fica 100 e vai para 200, 300, porque quando eu termino a live só tem os bonzinhos, bom, a live fica com 100 comentários, mas quando os tolos entram, os tolos sobem aqui de 100 para 300 comentários, 400 comentários, então isso é muito bom pra gente. Não expulsa eles, deixa eles aí. É só você mandar o coraçãozinho quando eles ficarem comentando as idiotices deles. Então vamos lá. Eu preciso que vocês entendam aqui, nós vamos entrar num assunto bem profundo hoje. Deixa eu ver aqui como é que tá nosso time. 40 minutos já de live. Jesus, misericórdia. Eu vou pular vários assuntos, vou deixar vários assuntos para amanhã, pra gente entender esse assunto. Deus criou a live? Não, gente, não ignora o tolo. O tolo é muito bom para a live. A gente precisa dele, a gente tem que interagir com o tolo. Então, como que a gente interage com o tolo? Vocês interagem comentando e fazendo subir o comentário dele para ele comentar de novo embaixo. E eu interajo com ele brincando. Você é muito bem-vindo aqui. Isso mesmo, de vez em quando eu dou uma cutucadinha nele para ele não ir embora, porque ele é muito bom, entendeu? Ó, o ser humano não foi feito pelas mãos do Pai, o Filho e do Espírito em suas imagens? O ser humano foi criado nas mãos de Deus, assim como a água, a natureza, foi tudo criado por Deus. A gente acabou de ler aqui, ó, em Gênesis 1.
Em Gênesis 1 a gente acabou de ver isso aí, tá bom? Então a gente não tá indo contra Deus. Eu só não cheguei no homem, porque não é o assunto aqui de hoje. Então vamos lá, Nise. Quem criou o mal, Nise? Foi Deus ou não foi Deus? Eu só quero sua resposta. Deus, quando ele cria o homem, ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Qual é as características que Deus colocou em você para ele afirmar que você é feito à imagem dele? Qual é as características que Deus colocou em você para afirmar que você é a imagem dele? Aqui eu vou ter que entrar em dois assuntos, em duas palavras que talvez alguns de vocês não conheçam, mas outros talvez conheçam. Eu não vou entrar na profundidade dos assuntos, eu só vou falar o que é, porque eu já ensino disso aí nas lives da consciência. Deus é calvinista ou Deus é arminiano? Aí você vê um cara que defende um Deus que existe, que é arminiano. E você vê outro cara que defende um Deus que existe, que é calvinista. Deixa eu te falar, Deus nem existe. Deus não pode caber na sua cabeça. João Calvino vem a... Mano, quem é João Calvino? Antes de João Calvino existir, Deus já era. Antes do arminianismo passar pela cabeça do Armínio, Deus já era. Então, se Deus não for arminiano, ele não é Deus. Se Deus não for calvinista, ele não é Deus. É um monte de cara que tem um anel que chama doutor em Deus. Aí o próprio Jesus falou, vocês vão ficar eternidade, 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 conhecendo a Deus e não vão saber tudo de Deus. Aí o cara tá na Terra com um cérebro só de 86 bilhões de neurônios, com uma cabecinha aqui que cabe numa panela de pressão, falando, eu sei tudo de Deus, eu conheço Deus, eu sou teólogo, respeito o meu anel. Vai te lascar, some da minha frente. Ninguém conhece tudo de Deus, ninguém vai saber tudo de Deus e ponto final. Quem falou isso foi Jesus. Então se o cara falou, se ele não for calvinista, ele não é Deus. Se ele não for arminiano, eu não quero nem saber do seu calvinismo e do seu arminianismo. Porque quando eu via, eu ficava ouvindo os caras, mano. Eu cansei de ver debate do calvinista contra o arminiano. Aí os caras debatendo, eu ficava indignado com aquilo. Aí de vez em quando o calvinista vencia, eu ficava, então agora Deus é calvinista. Aí eu ficava assistindo, depois vinha um arminiano e destruía o cara. Porque os dois têm argumento forte demais, é muito massa você ver o debate. Porque o arminiano tem uns argumentos muito massa, e os calvinistas têm uns argumentos muito massa. Aí eu fiquei para Deus assim, fiquei mais de um mês com Deus, indignado com Deus. Falei, não Deus, ou o senhor é calvinista, ou o senhor é arminiano. Não tem como o senhor ser os dois, Deus. Ou o senhor é uma coisa ou o senhor é outra. Aí Deus falou para mim, eu sou os dois. Eu falei, senhor é os dois? Como que senhor é os dois? Não tem como, os caras falam que não tem como. Ou o senhor deu o livre-arbítrio, ou o senhor define tudo. Aí Deus foi me explicando várias formas que ele nem é o que é a verdade, mas que dá para fazer os dois juntar numa tese só. Por exemplo, o calvinista, ele fala que Deus estabeleceu tudo. Então, para o calvinista, Deus criou o mal e ponto final. O arminianismo fala que Deus deu o livre-arbítrio e cada um escolheu. E aí a cocriação, a criação de Deus tinha o poder de criar. E a criação de Deus escolhe o mal e cria o mal. Então eu estou falando isso aqui por causa dessas duas teses. Então o calvinista fala, Deus criou o mal. O arminianista fala, não, Deus criou uma criação. Assim como a terra foi capaz de produzir os animais, assim como os oceanos foi capaz de produzir os animais aquáticos e as aves, assim os homens foram capazes de criar o mal. Assim Satanás foi capaz de criar o mal, porque era uma criação de Deus e era um co-criador. Então, se você acredita que Deus é arminiano, você vai falar, Deus não criou o mal, foi a criação dele que criou o mal. Se você acredita que Deus é calvinista, então você vai falar, Deus criou tudo, então logo Deus criou o mal. Só que tem um problema, Deus não é nem calvinista nem arminiano. Porque o calvinismo e o arminianismo estão querendo colocar Deus numa caixa. E aí Salomão fala assim, Deus, eu criei aqui esse templo, pai, tão humilde. Vai lá ver o tamanho do templo que Salomão criou, todo de ouro. O trem grandado, 6 metros de altura. Aí Salomão fala, eu criei isso aqui, mas nem os céus dos céus é capaz de te conter. Imagina esse templo. Então nem a eternidade. Você acha que a terra é grande, né? Você acha que esse planetinha chamado Terra é grande. Mas o céu fala assim, que Deus mede o universo inteiro é 2 palmos dele. Tá lá em Isaías 40 ou Isaías 38, também não sou obrigado a saber tudo, pega seu computador e estuda. Lá tá falando assim, Deus mede os céus, o universo com os palmos. E aí fala assim, em Isaías, já não lembro se é Isaías ou se é Salmo, fala que a terra é o estrado do pé dele.
Então a terra que você acha que é grande, não é nada. O universo que você acha que é grande demais, é assim, ó, Deus põe o palmo e já mede. Aí Salomão tá falando, o céu dos céus não pode conter. E aí você quer colocar esse Deus na sua cabeça? Você tá muito mal, mano. Então vamos entender aqui então, vamos voltar para a tese. Se você tá aqui agora, eu tô aqui agora, por exemplo, eu tenho 5 carros aqui para me sair, tem 5 carros, um de cada lado. Deus tá vendo que se eu for com esse carro aqui, eu vou passar por um caminho. Se eu for com o carro da esquerda, eu vou passar por um caminho. Então eu tenho 5 carros para me sair pro trabalho hoje, e Deus tá vendo que cada carro eu vou ir por um caminho, e cada caminho que eu trilhar eu vou ter um dia diferente. Então o que Deus pode fazer? Imagina, Deus está vendo que Ele estabeleceu um plano, a gente falou isso na live 2, e na live 1 do Evangelho. Deus estabeleceu um plano, e nesse plano eu preciso viver até os 40 anos, porque eu vou ter um filho, o meu filho vai ser responsável por ministrar o Evangelho, e vai ser responsável por fazer uma ruaça na terra. Então se eu morrer antes dos 40 anos, o plano dele vai ser quebrado aqui, que vai quebrar aqui, que vai quebrar aqui, que vai quebrar ali. Então ele vai zelar por pontos específicos. Deus quer saber da minha vida? Deus quer fazer eu ficar ali todo certinho, aqui seguindo certinho? Não, mas Ele quer saber porque Ele quer que eu viva até os 40 anos. Porque nos 40 anos eu vou ter o filho que vai fazer uma diferença aqui, que vai restabelecer o plano dele para o anticristo vir dessa e dessa forma, que é do jeito que Ele quer. Então vamos supor, hoje eu tô com 39 anos. Se eu sair com os 3 carros da minha direita, esses 3 carros vão me levar para um caminho que semana que vem eu vou morrer. E se eu sair por esses 2 carros aqui, eu vou conseguir viver mais 5 anos. Então Deus vai fazendo cálculo e cálculo e cálculo e cálculo, e Ele vai o tempo todo me privando de liberdades. Então, se Deus tem 5 carros, e Ele deixa aqui, 2 carros vão me tirar do caminho. Ele tira 2 carros aqui, sobrou 3. E aí eu faço a escolha. Quem é que está escolhendo? Eu tenho 3 caminhos diferentes. Deus privou 2, mas eu ainda tenho 3. Então Deus escolheu por mim? Eu estou escolhendo. Então eu posso ser condenado pela minha escolha. Eu que escolhi os 3 caminhos. Deus deixou de ser absoluto, calvinista? Deus não deixou de ser calvinista absoluto. Ele tem um plano estabelecido, só que Ele não precisa regular tudo. Diferente do que os caras acreditam. Ele não precisa regular tudo. Deus pode ser absoluto sem tirar o seu livre-arbítrio. É isso que você precisa entender. O livre-arbítrio não elimina o absoluto de Deus. Porque Deus pode tirar aqui, ó, definir um ponto na terra e deixar você ter o livre-arbítrio até esse ponto aqui. Mas esse ponto aqui ele bate o pé. Não, vai ter um anticristo na terra. Ele vai restabelecer um homem. Ele vai entrar dentro desse homem. Ele vai ficar na terra por 7 anos. E daí seu livre-arbítrio. Ele já determinou isso aqui. Aí o que ele faz? Ele pega o seu livre-arbítrio e as suas escolhas e define uma escolha que vai ser livre-arbítrio de todo mundo até chegar no anticristo. E aí ele é absoluto, ele não deixou de ser absoluto sem tirar o seu livre-arbítrio. Então só para você entender um ponto aqui, porque nós vamos bater nisso. Quando eu pergunto, Deus criou o mal, a gente está batendo direto no calvinismo e arminianismo. E quando é uma linha teológica bem famosa por aí, eu preciso bater e expor isso aqui um pouco. Então quando você tem 10 opções na sua frente, tem 10 portas na sua frente, 2 portas vai atrapalhar o plano de Deus, vai te matar antes do tempo, vai te atrapalhar. São 10 pessoas na sua frente, por exemplo, 10 portas, cada porta é uma pessoa. Ele pega 2 pessoas e fala, não, essas 2 aqui você jamais vai entrar com ela. Porque se você andar com ela, você não vai chegar onde eu quero que você chegue. Deus exerce o absoluto dele, privando 2 portas. Mas ainda tem 8 para você escolher. Então, se você está escolhendo, você pode ser condenado pelo mal, porque a escolha é sua. Deus deixou de ser absoluto? Jamais. Então, eu só estou dando uns exemplos aqui, ué. Só uns exemplos para você entender que Deus não precisa ser arminiano para Ele estabelecer o livre-arbítrio. Deus não precisa ser calvinista para Ele estabelecer o absoluto que Ele é. Inclusive, isso aí foi criado anos e anos e anos e anos e anos e anos depois de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí você quer falar que o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó é menor do que o arminianismo? Jamais. É menor do que o calvinismo? Jamais. Isso aí não é nada para Deus.
Isso aí é só um homem tentando colocar aí numa caixinha e isso aí chama idolatria, tá? Os israelitas, quando saem do Egito, eles vai lá fazer, o Moisés sobe, eles fazem um bezerro de ouro, não era para adorar um bezerro de ouro. Eles fazem um bezerro de ouro porque eles não conseguiam enxergar Deus. E eles fazem um bezerro de ouro para representar o Deus vivo. E Deus fica irado porque eles pegam o Deus que não tem forma e colocam na forma de um bezerro. O pecado deles não foi adorar outro Deus, foi criar um bezerro para adorar Deus. E Deus chama isso de idolatria. Então qualquer forma que você fala que Deus existe é você querendo colocar Deus numa caixinha e adorar isso. Isso é idolatria. Você não pode idolatrar nem o próprio Deus, nem o Deus da Bíblia. Então agora a gente vai entrando aqui numa outra perspectiva. Se você tem o livre-arbítrio e o livre-arbítrio não impede o Deus absoluto, quem é que está criando o mal? As suas decisões. Deus permite as suas decisões. O cara chega lá e ele mata uma criança de 3 anos. Aí você, a criança era seu filho, você culpou Deus. Aí você não assistiu a live de ontem que viu o quão terrível é o pecado. A culpa não é o pecado. A culpa não é que toda a natureza corrompeu por causa de um pecado e você não sabe nem quantos pecados você tem. A culpa não é que todo o cosmos, toda a natureza, todos os animais, Adão, Eva, todo mundo foi corrompido por causa de um pecado. Um pecado. Você tem milhares de pecados nessa custa sua aí, nessa carcunda sua. A culpa não é os pecados, né? O pecado é tão terrível que o homem vivia eternamente. Aí por causa de um pecado, ele não passa mais de 1000 anos. Aí continua aumentando o número de pecados. Aí Deus abaixou isso para 120 anos. Aí continuou aumentando o número de pecados. Tem gente que não passa de 50 anos. A culpa não é do pecado, a culpa é de Deus, né? É Deus que estabeleceu tudo. Não é o seu livre-arbítrio de escolher as coisas. Não é o seu livre-arbítrio de ter ido para o lugar errado. Ah, mulher, Deus roubou meu filho de mim, tirou do meu ventre, eu não consigo dar luz. A culpa não é sua que quando tinha 16, 17 anos ficava transando com todo mundo e ficou abortando as crianças e agora não pode ter filho mais, né? A culpa é de Deus, não foi do seu livre-arbítrio. A culpa não é da sua mãe que em vez de guardar a santidade dela, ficou lá no mundo das drogas e teve você, e aí quando ela estava com você, ela bebia, ela fumava, ela fazia uma arruaça, e aí você saiu toda defeituosa. A culpa não é da sua mãe, a culpa é de Deus, né? Inclusive a gente vê que a consequência dos nossos atos vai descer até a 3ª geração dos nossos filhos. Nem é uma maldição de Deus, é base lógica natural. Aquilo que eu faço desce nos meus filhos até a 3ª geração. Então seu bisavô era um adúltero, era um alcoólatra, era um doiado, um drogado, desceu pro seu pai e criou esse fixo aí, esse monte de defeito na sua cabeça. Mas a culpa não é do seu pai nem do seu bisavô. O seu pai que repetiu as coisas e você que está repetindo e passando pros seus filhos. A culpa não é sua, é de Deus, né? Então deixa eu te explicar uma coisa. Por que eu tô falando de tudo isso aqui? A coisa mais importante que tem na criação de Deus chama livre-arbítrio. Por que livre-arbítrio é a coisa mais importante? Eu, como cristão, tenho que confessar uma coisa para você. Aquilo que eu mais odeio é o livre-arbítrio. Thales, não fala isso, estava tão bom ver sua live. A coisa que o Thales mais odeia chama livre-arbítrio. Inclusive, alguns de vocês odeiam isso também. Vocês falam assim, por que Deus não matou Lúcifer? Por que Deus não tirou aquela árvore lá? Porque a gente odeia o livre-arbítrio. O cara, quando ele estuda um pouquinho de Deus, ele vê o peso do pecado, ele vê o que é o mal, aí ele vai fazer o quê? Ele vai odiar o livre-arbítrio. Por quê? Se não fosse o livre-arbítrio, nós estávamos no Éden até hoje. Se não fosse o livre-arbítrio, o mal não estaria na terra. Se não fosse o livre-arbítrio, Satanás não teria caído lá do céu. Se não fosse o livre-arbítrio, o mal não teria existido. Então eu já estou respondendo. Quem foi que criou o mal? O livre-arbítrio. Quem criou o livre-arbítrio? Deus. Então se você olhar, você pode falar, Deus criou o mal, porque ele criou o livre-arbítrio. Só que quem criou o mal, quem foi o pedreiro que criou o mal, foi o livre-arbítrio. Então por que o livre-arbítrio foi criado por Deus? Aí nós entramos aqui na causa da live de hoje. Já foi 50 minutos só para me chegar no livre-arbítrio. Eu nem vou explicar as outras coisas que eu queria fazer, a gente joga para a próxima live. Vai ser a 5ª live do Evangelho. Tá, o que o Evangelho tem a ver com o livre-arbítrio? Tudo. Mano, se você assistiu as 3 primeiras aulas, você vai entender. Então vamos lá. Por que você odeia o livre-arbítrio, Thales? Porque Jeremias 29:11 fala assim,
Eu bem sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. Pensamentos e planos bons para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus tem coisas maravilhosas para você. Só que qual que é o problema? Nós não estamos vivendo. Por que nós não estamos vivendo? Por causa do livre-arbítrio. Porque Deus tem algo estabelecido que você não quer fazer. Deus tem coisas boas para você, mas você não quer trilhar o caminho. O caminho do plano de Deus chama assim, zona de desconforto. O plano de Deus chama zona de desconforto. Só que você tem um livre-arbítrio e o seu plano é zona de conforto. Eu quero uma casa para mim não sair mais de dentro de casa. Eu quero uma casa com uma geladeira que multiplica comida para mim não ter que nem ir no mercado. Eu quero um carro que dirige sozinho porque eu não quero nem dirigir mais. Eu quero uma árvore que gera dinheiro porque eu não quero sair para ganhar dinheiro mais. O seu plano chama conforto. Não, eu quero ser estável. Eu quero aqui uma renda lá no banco, que essa renda vai multiplicar 10 mil por mês, aí eu vou viver com 10 mil que eu nem preciso trabalhar mais. Então todo o plano do homem, todo o livre-arbítrio do homem está dentro da zona de conforto. Só que todos os planos de Deus, toda a estrutura de Deus está dentro da zona de desconforto. Deus cresce o tempo todo. Deus continua crescendo o tempo todo. Deus expande o tempo todo. Aliás, Deus cresce não. Tudo que Deus criou cresce o tempo todo. Expande o tempo todo. Deus já é absoluto, ele já é tudo, não tem como crescer mais. Ah, tá, não tem como crescer? Talvez tenha como crescer, isso é um assunto que a gente não pode entrar nele. Tá, por quê? Porque você não pode falar nada, Deus não pode fazer isso. Deus não pode fazer aquilo. A única coisa que eu posso falar com você, Deus não pode fazer é aquilo que ele falou, isso eu não faço. Deus não cria o mal, Deus não se manifesta com o mal, Deus não se mistura com o mal. Então eu posso falar com você, Deus não pode ser tentado pelo mal, porque o próprio Deus falou isso. Então aquilo que ele falou eu posso repetir, aquilo que ele não falou eu não posso falar. Aonde que está na Bíblia falando, Deus falando que ele não pode mudar? Peguei um assunto pesado agora com você, né? Não, Deus é imutável, Deus não pode mudar. Tem alguns aspectos de Deus realmente que ele é imutável. Mas Cristo, até descer na terra, ele não tinha um corpo humano. Agora, eternamente, ele tem um corpo humano. Deus não mudou? Ou Deus não mudou? Cristo, até descer na terra, ele nunca tinha sido ferido. Você imagina Deus ser ferido? Mas agora ele tem 2 buracos nas mãos e 2 buracos nos pés. E um buraco do lado dele e vai viver eternamente com esse corpo. Deus, até descer para cumprir o evangelho, ele era a própria vida, mas quando ele desce na terra, a vida morreu. Deus não mudou. Deus experimentou a morte. Deus, a vida, experimentou a morte. Não mudou? Deus, ele era o protetor de todo o universo, mas na terra ele se tornou frágil e tomou uns tapas na cara. Deus já tinha tomado tapa na cara antes, mas ele tomou na terra. Deus até o evangelho, ele habitava na luz inacessível. Ninguém podia tocar nele, ninguém podia ameaçar nele, mas ele desceu na terra no evangelho e alguém cuspiu na cara dele. Será que ele não mudou? Ele não experimentou coisas novas? Ele não cresceu em conhecimento em coisas que ele nunca tinha vivido? Deus era o pão da vida, ele que alimentou tudo e ele que sustenta tudo, mas na terra ele teve fome. Será que não mudou nada? Se você olhar para a cruz, o preço do evangelho, por isso que eu estou falando aqui do evangelho. Eu sei tudo do evangelho. Você é um banana, um idiota, um cara que não devia estar falando uma coisa dessa. Não tem como saber tudo do evangelho enquanto você não souber o preço da cruz. Não tem como você saber tudo do evangelho enquanto você não conhecer Deus por inteiro. Não tem como você saber tudo do evangelho enquanto você não conhecer Jesus por inteiro. E deixa eu te contar uma coisa, você nunca vai saber o preço da cruz, irmão. Porque você nunca vai conhecer Deus por inteiro e você nunca vai conhecer Cristo por inteiro. Vai saber quantas e quantas e quantas eternidades você vai estar lá para conhecer 2% de Deus. Aí você vem aqui me falar que você conhece Deus por inteiro. O livre-arbítrio, ele criou o mal. E por que Deus criou o livre-arbítrio? Por que Deus criou Satanás? Por que Deus permanece com Satanás? Eu queria hoje falar, por exemplo, dos personagens. Qual que é o papel de Satanás? Qual que é o papel de Jesus? Tem muita coisa bacana para a gente entrar nesse assunto. Mas vamos parar aqui no livre-arbítrio. Imagina um professor. E esse professor tem 50 alunos. Acabou o ano
E todo final do ano vai ter um ranqueamento de professores naquela escola e as escolas também têm ranqueamento. E quanto maior for o seu número de pontuação de professor, maior vai para o seu número de escola aqui, ó, de pontuação da escola. Maior o número da pontuação da escola, mais dinheiro o professor ganha. Chegou no final do ano, o que acontece? O empreendedor virou moda ler a Bíblia pelos códigos da riqueza. O que acha disso? E aí, Nísio, tava com saudade de você, hein? Tô falando um negócio tão profundo, o cara tá voltando para dinheiro aqui. Vamos falar de dinheiro então. Quanto mais o professor é pontuado, quer dizer que mais dinheiro ele ganha, tá bom? Ó, quanto mais pontuação o professor tiver, mais dinheiro ele ganha. Chegou no final do ano, chegou a hora que o professor mais quer, que os alunos vão fazer o ranqueamento dele. Você está falando de riqueza, de prosperidade. Prosperidade e riqueza, a consequência dos dois é dinheiro. Então, indiretamente, está falando de dinheiro. Ó, quanto maior for a pontuação do professor, mais dinheiro ele vai ganhar. No final do ano, esse professor tem 100 alunos. Aí, o que ele faz? Gente, chegou a hora. Agora é a hora de vocês votar. Vamos pegar aqui o voto de todo mundo. Com esses votos, a gente vai fazer o ranqueamento. Ele dá a prova para todo mundo para falar o número dele. Ponto 1, o professor é bom para ensinar. Ponto 2, ele tem clareza. Ponto 3, ele é abrupto. Ponto 4, aí vai dar umas 10 perguntinhas para dar pontuação pro professor. O professor foi, 100 alunos foi. E fizeram a crítica dele, e ele com o olho naquilo para ele ganhar a pontuação máxima para ele subir, porque ele está cansado de ganhar o ordenado mínimo, ele quer ganhar agora 5.000 euros. E aí o professor pega a prova de todo mundo, vai para a salinha. Não era para ele ler as provas, era para ele pegar aquelas provas e passar para alguém pegar aquelas provas e fazer a pontuação dele. O que ele faz? Ele vai roubar. Como assim, Thales? Ele pega as provas dos 100 alunos e começa a ler. Isso aqui, não, se eu der essa aqui, esse cara aqui me deu pontuação 10, a pontuação é 100, esse aqui eu vou tirar, esse aqui eu vou tirar, o Joãozinho aqui me deu nota 5, vamos tirar ele aqui. O Abraãozinho aqui, o Abraão me deu nota 100, vem cá, Abraão, deixa eu te colocar aqui, você vai. Aí ele vai um por um. Moisés deu nota 98, isso aí, Moisés, toca aí, Moisés. Aí Moisés fica, não, você não. Esaú me deu só 5, vamos tirar o Esaú aqui da história. Não, esse aqui... Acabe, nossa, eu achei até que você ia me dar 100, você me deu só 1, você me deu menos 5, Acabe, deixa eu tirar o Acabe aqui. Hitler, não, vou tirar o Hitler aqui da história, Hitler me deu menos 20, ainda me fez crítica, vamos tirar o Hitler aqui. Aí o professor começa a pegar e ele vai tirando aqueles que julgaram ele ruim. Aí ele tira o Hitler, ele tira o Caim, ele tira os caras ruins, todo mundo, vamos tirar esses caras ruins aqui. Aí das 100 provas só sobrou 50. Aí ele pega 50 provas e vai lá e entrega e fala assim, agora eu ganhei pontuação. Aí ele sobe a pontuação e ele saiu de um ordenado básico e foi para 5.000 euros. Ele foi justo? Foi correto o que esse professor fez? O cara que não gosta dele, ele vai arrancar, ele vai destruir só porque o cara não gosta dele? Então o cara perdeu o livre-arbítrio de criticar ele. Aí esse professor é calvinista. Esse aí é calvinista. Ele matou todos os alunos que criticaram ele. Ele matou o poder daqueles alunos de criticar eles. Ele tirou o livre-arbítrio dos alunos. Você entende isso? Esse exemplo é um pouco cholo, mas dá para você entender. Se você entender só esse exemplo, já dá para você entender. Isso é Deus. Imagina se Deus vê, não, Satanás não vai gostar de mim, vai se rebelar contra mim. Vão tirar ele. Não, aqui, Adão e Eva vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vão tirar ela, vão criar outro Adão e outra Eva. Não, pera aí, eu vi que eles vão comer, vão criando outros homens, até achar um homem que não vai comer do fruto. Deus não podia fazer isso? Só que se ele fizesse isso, ele tirava o livre-arbítrio. E Deus não tira o livre-arbítrio. Por que, Taz? O livre-arbítrio é horrível. Fala comigo, eu concordo com você. Eu acho o livre-arbítrio horrível na visão humana. Porque o plano de Deus é muito bom. Se você estivesse vivendo o plano de Deus, não ia ter nada faltando na sua casa. Se você estivesse vivendo o plano de Deus, você teria 1 milhão de carros para você andar à vontade. Se você estivesse vivendo o plano de Deus, não ia ter fome na terra. Se você estivesse vivendo o plano de Deus, sua vida estava 100 vezes melhor. Só que você não está, porque você está vivendo o seu livre-arbítrio. Por isso que sua vida está do jeito que está. Então o livre-arbítrio é seu inimigo?
O livre-arbítrio não é uma coisa ruim? Te impede de viver coisas boas? Não foi através do livre-arbítrio que o mal entrou na Terra? Não foi por causa do livre-arbítrio que Deus falou assim, esse aqui me critica, esse daqui também. Tá bom, fazer o quê? Vamos levar a prova aqui do jeito que tá. Então hoje você tá olhando e você tá vendo, nossa, mas Deus não tem nota 100. Por que Deus não tem nota 100? Porque olha para a terra, olha para esse cara, olha para aquilo. Não, se Deus existe, por que tem esse monte de criança morrendo? Aí você tá vendo a nota do professor Deus e tá falando, não, Deus não tem nota 100. Por que Deus não tem nota 100? Porque ele não tá tirando os caras que estão dando nota baixa para ele. Porque ele não eliminou Hitler. Ele não eliminou o Satanás. Ele não eliminou os caras. Tá lá em Salmos. O sol nasceu hoje pro justo e pro tolo, pro justo e pro preguiçoso, pro justo e pro ímpio. Deus continua dando tudo para todo mundo sem eliminar os caras que odeiam ele. Quando é que ele vai fazer isso? Aí vai ter um tribunal, vai ter um julgamento, é assunto para outra live. Então o que eu preciso que você entenda hoje? Hoje a gente quer entrar na raiz do evangelho. Tinha um problema aqui na terra que ninguém tinha conta de resolver. Mas quem gerou esse problema? O pecado. E o pecado entrou por causa do livre-arbítrio. Então, quem gerou o problema do evangelho? O livre-arbítrio. Por que Deus criou o livre-arbítrio, então? Se Deus deu o livre-arbítrio, também deu às pessoas liberdade de pensar, questionar e até errar. E é nesse erro que o mal é criado. Então, o que é o mal? O oposto de Deus. Então, Deus falou, não come do fruto da árvore da vida. E aí Deus foi e falou algo bom. Aí o homem vai e tem o livre-arbítrio e fala, não, eu vou comer daquilo que você mandou, eu não comi. Eu vou comer do fruto do mal, do conhecimento do mal e do bem. E aí criou o mal. O mal já existia, né? O homem escolheu o mal. Então o homem escolhe o mal. E o que é escolher o mal? Escolher o oposto do que Deus está mandando. E como que você faz para escolher o livre-arbítrio? Só que eu quero bater nessa tecla do livre-arbítrio para você sair daqui sem odiar isso. Difícil, né, mano? Quando você entende o que é o livre-arbítrio, você vai querer odiar, mas não vai odiar. Calma lá, que nós não vamos odiar isso. Eu vou ser bem direto e reto aqui. Se Deus tira o livre-arbítrio de você, Ele tira Deus de você. Aí quando eu falo isso aqui, você está achando que é Deus Espírito Santo dentro de você. Você é Deus. Você é Deus. Só Deus tem livre-arbítrio. E Ele te criou imagem e semelhança dele. Então, se Deus tira o livre-arbítrio de você, você perde a imagem e semelhança de Deus. Volta a live e assiste de novo, mas eu vou repetir. Deus te criou imagem e semelhança dele. E para você ser imagem e semelhança dele, a principal condição é que você teria que ter o livre-arbítrio. Se Deus tira o livre-arbítrio de você, você perde a imagem e semelhança de Deus. O livre-arbítrio é aquilo que te faz ser imagem e semelhança de Deus. Deus tem o livre-arbítrio e toda a criação dele, ele distribui o livre-arbítrio. Tem outras coisas, tá? Tem criação, tem várias coisas que te faz ser imagem e semelhança dele. Mas eu te garanto que a principal é o livre-arbítrio. Um Deus livre cria todas as coisas livres. Deus não criou nada preso, inclusive o Satanás. Satanás tinha o livre-arbítrio, porque Deus não quer robô. Deus não quer colocar no céu só quem ele roubou aqui, ó. Ele tirou os daqui e colocou lá no céu só quem deu nota máxima para ele. Vai ter gente lá que nem deu nota boa para Deus, vai estar lá. Ai, tá, não fala isso, tá? Tava tão bom ver a live. O ladrão da cruz deu uma nota boa para Deus, será? Ele não foi parar lá no paraíso? Será que ele deu nota máxima para Deus? Ele vai estar lá, você vai chegar lá e vai estar lá. Então vamos estudar aqui, ó. Vamos entender o que eu estou falando com vocês. Se Deus tira o livre-arbítrio da terra, igual o calvinista fica pregando aí, Deus tirou Deus de dentro de você. O Deus que ele criou em você. Você é um Deus na terra. Thales, não fala isso. Jesus falou. Ele falou, ó, eu sou Deus na terra, eu sou filho de Deus. Mas Jesus é Jesus, Thales. Mas ele falou, Moisés não falou, vocês são Deus? Jesus falou isso. Então ele não debateu isso, porque tem Deus dentro de nós. Você é um pedaço de Deus que manifesta a glória de Deus. E como isso funciona? É como se fosse um espelho. A lua tem o sol dela? Vós sois Deus. A lua tem o brilho dela aqui? Não, a lua reflete a luz do sol. Então a lua
é um Deus. Se o Sol é Deus, a Lua também é Deus, porque a Lua reflete a luz de Deus. Então a Lua pode se apresentar como Deus, pode se manifestar como Deus, pode ser um homem de Deus na figura humana. Então Deus, ele está em você porque você tem o poder de refletir ele. Entendeu? Você tem o poder de refletir o Deus vivo. Então logo você é Deus na Terra. Isso é o reino de Deus, isso é a live da consciência. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu sei que alguns de vocês são rasos e agora vai ficar com raiva de mim, mas tá tudo bem. Eu não vou deixar de ser profundo porque você é raso. Se Deus tira o livre-arbítrio do homem, ele vai criar robôs. Deus não quer robô. Deus não quer alguém no céu porque foi forçado a estar no céu. Inclusive, isso aqui explica por que o inferno é eterno. Nossa, hoje tinha que entrar nesses assuntos, Deus. Logo hoje. Tem compromisso agora, já é 8h32. Por que o inferno é eterno, Thales? Porque o inferno é a consequência de um castigo feito contra alguém eterno. A gente pode explicar isso na próxima live. O inferno vai ser um testemunho eterno da consequência do pecado. O pecado é terrível demais, mano. A gente falou do pecado na aula de ontem, a gente falou do pecado na aula do Evangelho 2, a gente falou... Se você entendesse o que é o pecado, velho, nossa, se você entendesse só um pouquinho, você já ia assustar. Se eu falo pecado, você não assusta, é porque você está tão acostumado com o pecado que você não sabe o peso disso. O pecado não é pesado só por causa do pecado em si. O pecado é pesado por causa de contra quem a gente pratica. Uma coisa é você vir aqui matar eu, cara. Uma coisa é vir um cara aqui agora matar minha esposa. Uma coisa é vir um cara aqui agora matar o presidente de Portugal. Uma coisa é vir um cara aqui agora e matar o Donald Trump. Ih, irmão, matou eu, você vai ser condenado uns aninhos aí. Matou o presidente de Portugal, não sei se você sai da cadeia não. Matou o Donald Trump, é morte na certa. Pode ter certeza que é cadeia elétrica. Mas e o cara ir lá e querer matar Deus? O eterno, o criador de todo o universo, o justo sobre toda a terra. Qual que é o castigo de um cara que tenta homicídio contra Deus? Ah tá, não é possível matar Deus, mas pensa um pouquinho, só sobe o nível. Se fosse possível matar Deus, o cara mais poderoso do universo, alguém tentou matar ele, o que esse cara ia sofrer? Então o pecado ele não é terrível somente por causa do fato de matar. Quanto maior a autoridade daquele contra quem você pratica, maior o nível. Gente, quem não conseguir acompanhar as lives, seguir no YouTube. É só seguir no YouTube, fica tudo lá. Exatamente. O pecado contra alguém eterno vai trazer uma condição eterna. Você tem uma boa capacidade de explicar o complexo. Parabéns. Isso chama sabedoria isso aí. É Deus falando através da minha boca, nenhum mérito vem meu, então é glória a Deus. Vamos ver aqui o que eu posso falar com vocês para a gente entender do livre-arbítrio, para a gente finalizar a live. Eu quero finalizar só no livre-arbítrio. Deus criou o livre-arbítrio. Por quê? Porque sem o livre-arbítrio, Deus não poderia criar pessoas iguais a Ele. Sem o livre-arbítrio, Deus nem ia criar, mano. Se fosse para criar sem o livre-arbítrio, eu te garanto que Deus não ia criar. Por que, Tás, que Deus não ia criar? Porque Deus é livre e tudo que Ele cria também é livre. E o livre-arbítrio é Deus livre criando criaturas livres. Se você é um cara livre, você não fica prendendo ninguém. Não faz sentido você prender. Se Deus não cria o livre-arbítrio, Deus ia ter um monte de robô no céu. Imagina lá no céu. Eternidade, eternidade. Todo mundo lá, ninguém sabendo que é manipulado. Imagina a cabeça daqueles anjos. Nunca existiu mal. É tudo bom. É tudo certinho o tempo todo. Ninguém critica esse cara. Sabe aonde você vê isso aí? Lá na China. Vai lá dentro da China criticar o Xi Jinping. O que acontece com você? Você vira um ditador. Se não tiver liberdade dentro do seu reino, virou um ditador. Virou alguém que elimina. Ah, o fulano começou a falar mal do presidente, ele sumiu, ué. Aí o fulano aqui, Satanás começou a ter umas ideias diferentes, Satanás sumiu, nós nunca mais viu ele. A Eva quis ali comer de uma coisa esquisita, ela sumiu do nada. Oh Deus, cadê a Eva? Eu não tô vendo mais a Eva. Imagina no céu a eternidade. Todo mundo que ia se voltando para corromper, Deus vai lá e some com o cara. Imagina no céu, que céu é esse, mano? Isso é tudo menos o céu. O céu que Deus quer te criar
O céu que Deus criou, o céu que Deus quer te levar, é um céu de liberdade. Por isso que ele fala assim, que quando a igreja chegar no céu, ele vai enxugar toda lágrima. Por que ele vai enxugar a lágrima? Porque você vai chegar lá e vai lembrar daqueles que não escolheram Deus. Você vai chegar lá e vai lembrar daqueles que não quiseram Deus. Por isso que ele fala assim, o céu vai ser um céu de surpresa. Porque você vai chegar no céu, você vai lembrar da terra de uns pastores que expulsou demônio, que fez maravilha, que profetizou, mas que não vai estar lá. Aí você vai, nossa, mas aquele pastor, ele que me ativou. E você vai chorar por alguns pastores. Você vai chorar por alguns líderes. Você vai chorar por algumas pessoas. E ele vai enxugar toda lágrima, vai ser um lugar de surpresa e ele não vai apagar isso da sua cabeça e vai ficar eternamente o inferno lá mostrando para todo mundo o que o mal faz e aquelas pessoas que escolheram o mal. E se você quiser escolher o mal, tá lá, é só você ir pro inferno, hein? Tá lá, portinha aberta eternamente. Você acha que o mal nunca mais vai entrar na terra depois que Jesus vier? Vamos lá. Você acha que o mal nunca mais vai entrar na terra depois que Jesus transformar a igreja? Boa pergunta essa, hein? Vamos ler Apocalipse? Apocalipse fala que Jesus vai descer, vai eliminar Satanás, vai colocar Satanás 1000 anos preso debaixo da terra. Quando acabar os 1000 anos, Deus vai estar com a igreja na terra, os anjos glorificados dele, a igreja transformada na terra e vai ter um povo humano na terra que sobreviveu ao Apocalipse lá. Só você ler, tá em Apocalipse. Depois de 1000 anos, aquele povo vai ter sido crescido, expandido. A terra vai expandir tudo de novo sobre o governo de Cristo. Depois de 1000 anos, Cristo governando na terra em pessoa. A Jerusalém desceu do céu, a nave espacial de Deus desceu no céu, parou lá em Jerusalém. O próprio Cristo está reinando. Todo mundo vai ver ele. Eles vão ir de tempo em tempo lá oferecer sacrifício a Deus. Os anjos de Deus vai estar na terra. A igreja transformada vai estar dando testemunho, gente, ó, aconteceu isso e isso na terra. Eu era um cara que estava no meio disso. Vai estar lá dando testemunho. Sabe o que vai acontecer depois de 1000 anos? Satanás vai ser solto, o mal vai entrar de novo. O próprio Cristo governando na terra, o próprio Cristo governando na terra em pessoa, não leva isso aí na historinha, não é historinha, é real, é verídico. O próprio Cristo vai descer na terra, vai governar com cetro de ferro, a igreja vai estar servindo, pessoas vão estar responsáveis por nações, por países, está na Bíblia isso aí, nós vamos entrar em Apocalipse depois, nós vamos ler Apocalipse. E Satanás vai conseguir converter de novo, o mal vai entrar de novo. Então o inferno vai ser um testemunho eterno da consequência do mal. O inferno vai ser um testemunho eterno de uma porta aberta para quem quer escolher o mal. A consequência é lá. O que é o inferno, Thales? Ó, sou professor de escatologia, massa. Você é professor, tem várias linhas escatológicas, né? Tem várias linhas. Tem gente que nem acredita no milênio. Tem gente que acredita que o milênio não existe. Tem gente que acredita que o milênio já aconteceu. Tem gente que acredita no que se quiser. Eu sigo essa linha de escatológica, tá? Eu sigo nessa linha que o milênio é verídico e o milênio vai acontecer. Cara, tá de dia aí. Aqui é 8 horas da manhã já, mano. Nós estamos em Portugal. Então presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Se Deus não cria o livre-arbítrio, o céu ia ser um céu de robô. Se Deus não cria o livre-arbítrio, o mal nunca ia existir. Se Deus não cria o livre-arbítrio, ele não tinha te criado imagem e semelhança dele. Se Deus não cria o livre-arbítrio, o céu ia ser um lugar meio estranho. Então Deus olhou, ele podia ter feito isso? Podia, mas ele viu e ele achou e ele escolheu que o céu vai ser um lugar diferente, um lugar onde tem livre-arbítrio. Por isso que os anjos estavam diante de Deus, os anjos estavam servindo Deus e mesmo assim se corromperam. Então quem é que criou o mal? Vamos entender aqui todo o problema. Você é pré-tribulacionista? Tem pré-tribulacionista, mesotribulacionista, antes-tribulacionista? Eu quero saber disso não, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tá aí, você fica debatendo do arrebatamento, você fica debatendo se vai ser antes, se vai ser no meio, se vai ser depois. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o arrebatamento acontecer, no dia que o arrebatamento acontecer, nós vamos saber tudo do arrebatamento. Vamos lá. No dia que o arrebatamento acontecer, você vai saber tudo do arrebatamento. Vamos falar de novo? No dia que o arrebatamento acontecer, você vai saber
tudo do arrebatamento. Mas o evangelho... Você vai estar no céu, ô Raman, você vai estar no céu uma eternidade, 2 eternidades, 3 eternidades, eternidade, eternidade, eternidade. Você não vai saber tudo do evangelho. Então, para que eu vou ficar preocupado com o arrebatamento? Thales, não fala isso. Cristo fala, viva para o arrebatamento. Não, irmão, Cristo abriu o reino na terra. O reino já chegou. É só você amar Jesus, servir Jesus. O arrebatamento é consequência. Cristo, você fica querendo o arrebatamento, porque assim, ó, eu quero o arrebatamento, porque acabou meu sofrimento. Quando acontecer o arrebatamento, aí eu vou poder ir para o céu. Só que deixa eu te explicar o inferno e o céu de uma forma que você nunca parou para imaginar. O céu é uma eternidade com Deus, amando Deus, servindo Deus. O inferno é uma eternidade longe de Deus. O inferno é 100% sem Deus. 100% sem Deus chama inferno. 100% com Deus chama céu. Então você está na terra, você pode ter uma terra 100% sem Deus, você já tem um inferno na terra. Você pode ter uma terra 100% com Deus e já ter o céu na terra. Foi isso que Cristo veio abrir. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou e ele falou, agora todo mundo pode entrar, agora todo mundo pode ter uma terra 100% com ele. Então se você está 100% com Deus, por que você está preocupado com o arrebatamento? Se você está muito preocupado com o arrebatamento, você está deixando de fazer seu papel. A coisa mais importante que tem na terra hoje não é o arrebatamento. Se o arrebatamento, tu acredita nisso com todo o seu coração, eu já sou arrebatado, irmão. Olha para mim, você já está vendo alguém arrebatado. Ele já arrebatou meu coração já é dele, eu já vivo para ele e eu falo igual Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se você realmente quer Deus, tem 3 níveis. O primeiro nível você está na terra, o segundo nível chama graça, o terceiro nível chama reinado. Quando você acessa o reinado, Paulo fala assim, eu estou na terra, mas eu estou também com Cristo nas regiões celestiais. Para você acessar o terceiro nível aqui, Jesus fala, Nicodemos, para acessar o reino, tem que nascer de novo. Então você morre, foi arrebatado e aí você nasceu de novo. Para acessar esse terceiro nível aqui, ele fala, negue-se a si mesmo, abandone o passado, seja arrebatado pelo meu amor. Aí você vai seguir a cruz aqui e vai viver Cristo na terra. Cristo morreu para que você viva na terra. E aí tá o meu amigo Raman falando, não mais vivo eu fui crucificado com Cristo, eu fui arrebatado na cruz de Cristo e agora Cristo vive em mim. Papo de maluco, e é o papo que eu amo, eu sou arrebatado, eu sou um alienígena aqui na terra. Eu não sou dessa terra, eu tô aqui, mas eu não sou daqui. E o meu convite é justamente esse. Como que você vai para acessar isso? Entende o evangelho. Se você entender o evangelho, você vai entender o que eu acabei de falar. Se você não assistiu nem a aula 1, 2 e 3, você vai olhar para mim e falar, cara, maluco, vão sair da live. Se você olhar para mim e você não assistiu as últimas lives, tá me achando maluco, mas não consegue sair da live, é porque Cristo falou assim, aquele que for arrebatado por mim, aquele que morrer para você mesmo, aquele que negar a si mesmo, aquele que acessar o reino na terra, eu virei sobre ele, eu vou morar dentro dele, ele vai viver eu na terra, ele vai trazer Jerusalém para a terra antes de Jerusalém descer, ele vai trazer o arrebatamento para a terra antes do arrebatamento acontecer, e a prova, o sinal disso é que de dentro dele vai fluir rios de águas vivas. E aí de dentro de mim tá saindo um monte de rio de água viva, tá entrando dentro de você. Você nem tá entendendo as coisas que eu tô falando, porque eu tô falando de coisas profundas, mas você não consegue sair da live, porque o meu espírito tá conectado com o seu. E assim como eu tô arrebatado por ele, você também tem um chamado, seja arrebatado por ele. Quando você for arrebatado por ele, o personagem é destruído, a sua reputação acaba, o medo já não te prende mais, e acaba uma coisa aqui, ó, insatisfação. Aí Paulo fala assim, quando você for arrebatado por ele, a insatisfação vai embora, o medo vai embora, a reputação vai embora, e aí fica o que, Thales? Fica a paz que excede todo entendimento, você já não importa pela opinião dos outros, você não tá nem aí com ninguém, e o seu chamado é ser louco. Por que o seu chamado é ser louco? Porque na Bíblia fala assim, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então eu prefiro ser um louco de Deus do que um louco do mundo contra Deus. Esse é seu chamado. Para ser cristão tem que ser maluco, acreditar que o mar abriu, uma virgem teve um filho, etc, etc e etc. Não é para ficar aqui o dia todo falando das maluquices de Deus. Agora eu vou te perguntar, você prefere ser um maluco do lado de Deus, ser sábio para ele, ou você prefere ser um maluco do lado dos homens, sendo um idiota para Deus? Eu prefiro Deus. Tá bom demais, é eu e Deus contra o mundo.
aquilo que ele fez no céu quando ele assoprou no homem dentro do pó. Ele coloca aquilo que já tinha dentro de nós, né? Eu sou um ser celestial. Ah! Top! Glória a Deus, isso aí, ui. Ah, existe alienígena? É lógico, é aqui o alienígena aqui, ó. Extraterrestre é uma vida fora da Terra. Jesus veio, ele estava na Terra, na frente do Pilatos, e o Pilatos fala assim, você sabe que eu tenho poder para te livrar, né? Você sabe, né? Aí ele fala assim, não, você não tem poder sobre mim, a não ser que o que Deus te deu. O meu reino não é desse mundo, eu não sou desse mundo, então Jesus é um extraterrestre. Ele veio de fora da Terra e ele vai chamar um povo que é um extraterrestre vivendo aqui, ó. Ele vai vir e vai arrebatar os extraterrestres dele. Por isso que é loucura, isso é loucura que eu tô falando. Mas é sabedoria de Deus, você vai ficar com a sabedoria de Deus ou você vai acusar Deus de louco igual o mundo faz? Então vai, quem criou o mal? O livre-arbítrio. Quem criou o livre-arbítrio? Deus. Então você pode achar que Deus criou o mal, ou você pode entender que o livre-arbítrio é você assumindo o papel de Deus e você escolhendo o mal. Então, na verdade, Deus não criou o mal. Deus não criou o mal, ele permitiu o mal. Então a gente muda aqui. Tem um texto, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, ó, pra gente entender essa frase. Então a conclusão de hoje. Tinha um problema no céu que era insolúvel. Qual que era o problema do céu que era insolúvel? Não tinha como Deus ser justo e justificador. Paulo fala isso no livro dele. Em Cristo, Deus resolveu esse problema através da propiciação. É só você assistir a aula de ontem. Onde que está a aula de ontem? A aula de ontem está no link da bio, aí vai ser postado lá o Evangelho, são 3 capítulos do Evangelho, nós estamos no 4º, a aula de ontem era o 3º, eu expliquei a propiciação. Se você entender propiciação, você vai ver como Deus resolveu o problema. Então ontem eu ensinei como Deus resolveu o problema, e hoje eu estou falando onde nasceu o problema. O problema nasceu no livre-arbítrio, o mal foi criado no livre-arbítrio. O mal criou um problema irresolvível, e Deus resolveu esse problema através de Cristo na propiciação. Chave Pix, guarda seu Pix pra você, mano. Se você quiser dinheiro, o negócio de dinheiro é no Instagram. Vai lá no Instagram, eu quero dinheiro, coisa de dinheiro é lá, que eu só falo de riqueza e sabedoria. Riqueza e prosperidade. Dinheiro é consequência dessas duas. Eu não peço Pix, não quero dinheiro. Tem um gente aí que fica mandando coraçãozinho, estrelinha. Já deve ter uns 10 euros aí desse TikTok meu, dessas lives. Eu nem quero resgatar isso. Daqui a pouco eu dou isso pros outros. Mano, quando você entender o que é dinheiro, você entender o que é riqueza, prosperidade, você vai ver o dinheiro, os outros querem soltar no seu pé. Mano, eu tava outro dia aqui, ó, o carro de 33 mil euros. O cara veio aqui, trouxe o carro pra mim, me deu a chave, fala, vende pra mim, resolve esse carro aqui. Aí fica o carro aqui, ó, tem um monte de carro. Esse carro mesmo aqui deve ter uns 30 mil. Eu paguei quanto desse carro aqui? Nada. Carro de 9 lugar, topzera, tá aqui comigo quanto que eu paguei. Quando você entender que é riqueza, o que é prosperidade, os outros vão vir e vão jogar dinheiro nos seus pés. Então você vai parar de preocupar com essas coisas. Entendeu? Vamos falar de coisa profunda aqui então. Eu até perdi o raciocínio aqui, o que eu ia falar? Livre-arbítrio, eu ia falar outra coisa profunda aqui, ó. O problema foi criado. Então ontem nós entendemos como Deus resolveu o problema. Hoje a gente entendeu como que o problema foi criado, quando o mal foi criado, quando o livre-arbítrio passou a existir, o mal foi estabelecido na Terra. Eu esqueci o que eu ia falar, mano. Eu ia falar uma coisa importante. Ia falar uma coisa importante. Eu ia ler um texto aqui, ó. Qual texto que eu ia ler, mano? Até esqueci o texto que eu ia ler. Qual texto que eu ia ler? Alguém tá aí acompanhando a live. Qual texto que eu ia ler? Eu falei que eu ia ler um texto aqui importante. Alguém tem pergunta? Manda pergunta aí. Eu perdi aqui qual que era o raciocínio, mano. Tinha um raciocínio top aqui que eu precisava falar com vocês. A gente leu lá. Você não falou que ia ler. A gente leu Apocalipse 5. Dinheiro atrapalha tudo. Não, dinheiro é bom demais, mano. Dinheiro, ele impulsiona tudo. Dinheiro é a metralhadora. O dinheiro é a metralhadora do reino. Se você tiver dinheiro, a metralhadora é mais potente. Se você não tiver dinheiro, a metralhadora é mais fraca. Por isso você vê em Atos que os caras vendiam tudo e jogavam o dinheiro nos pés do discípulo. O problema é quando você pega o dinheiro e sobe ele pro coração ou pra cabeça, aí que é o problema.
Vamos finalizar a live aqui, eu até esqueci o que eu ia falar, mas deu pra gente entender aqui então. Ontem a gente entendeu qual que era o problema, como que foi resolvido. Hoje a gente entendeu o que criou o problema e por que Deus permitiu os problemas ser criados. Achei, lembrei, Deus permitiu, ó. Deus cria a paz e Deus... achei! Vamos ler aqui. Deus cria a paz e Deus permite as trevas, ó. Isaías 45, verso 7. Agora vamos ler aqui, ó. Você estava apenas falando dos capítulos. Vamos lá, ó. Isaías 45, verso 7. Um texto para vocês criar. Deixa eu ler vou ler em duas versões aqui. Vou ler ele na Almeida Revista Corrigida e vou ler ele na NTLH para a gente ver esse texto. Esse texto é massa demais! Eu lembro a primeira vez que eu li esse texto, velho. Ó, nova versão linguagem de hoje. Então vamos ler primeiro na Almeida Revista Corrigida. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz, Deus. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Como assim, Thales? Lê de novo. Eu, o Senhor, eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu, o Senhor, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu faço todas as coisas. Vamos ler na NTLH. Eu sou o criador da luz e da escuridão. Eita, essa versão aqui tá confundindo as coisas, hein? Olha qual que é o problema da NTLH agora, ó. Qual o livro de Isaías? Isaías 45, verso 7. Olha o problema da NTLH agora. Nós vamos entender por que você não pode ler a Bíblia na NTLH quando você for estudar. Quando você for estudar, você tem que ler na Almeida Revista Corrigida ou numa versão mais aproximada do original possível. Você vai pegar a palavra, você vai jogar para o hebraico. Aí quando você for para o hebraico ou para o original ali no grego, aí você vai entender o que estava sendo dito. Olha o problema da NTLH. Eu sou o criador da luz e da escuridão. Eu mando bênção e maldição. Que mentira! Que mentira! Essa versão que está distorcendo a Bíblia. Vamos ler na Almeida Revista Corrigida, você vai ver. Eu formo a luz. Deus forma a luz. Eu crio as trevas. Por que ele está usando um termo diferente? Uma coisa é formar, outra coisa é criar. Uma coisa é formar, outra coisa é criar. Eu faço a paz. Eu ajo fazendo a paz. Eu crio o mal. Você consegue criar o mal sem fazer. Você consegue criar as trevas sem formar as trevas. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Eu formo a luz, eu crio as trevas. São palavras diferentes. Na NTLH que juntou tudo na farinha do mesmo saco, não é? Vamos lá. Para a gente entender aqui. Deus criou o livre-arbítrio, Deus formou o livre-arbítrio e Deus criou o mal. Então a pergunta da live, quem criou o mal? Segundo a Almeida Revista Corrigida, Deus formou a luz e Deus criou as trevas. Então Deus formou o livre-arbítrio e através do livre-arbítrio Deus criou o mal. Porque Deus cria todas as coisas. Então até aqui eu vim falando, Deus criou o livre-arbítrio criou o mal. Então agora eu mudo para vocês. Deus formou o livre-arbítrio e o livre-arbítrio criou o mal. E se Deus criou o livre-arbítrio e formou ele, Deus criou todas as coisas. Como é que fica isso aí? Como que Deus forma a luz, Thales? Vamos olhar para a paz. É melhor a gente olhar para a paz e para a guerra. Outras versões traduzem esse mal aqui como guerra. Então, ó, eu faço a paz e outras versões falam, eu crio a guerra. Olha para Israel, é um ótimo exemplo disso. Quando Deus está presente, ele fala assim, inútil é edificar a casa se o Senhor não edificar. Inútil é guardar a cidade se o Senhor não guardar ela. Então, primeiro aqui, vamos entender. Se Deus está na cidade, quem é que vai conquistar a cidade? Se Deus protege um povo, quem é que vai vencer aquele povo? Então Deus, ele é a pessoa que traz a paz com a presença dele. E o que é? Ó, minha paz, mas quando Israel está em desobediência, ele traz a guerra para punir Israel. O que é a guerra que Deus traz? Então, ó, olha o que o Raman disse. Ele traz a guerra para punir Israel. Deus não traz a guerra. Deus cria a guerra.
Como que Deus cria a guerra? Quando ele se afasta. Então o povo estava em obediência, ele trazia Deus para perto. Deus estava perto, ele cria paz, ele faz paz. Não tem como ter guerra quando você está com Deus. Por isso que a gente está no mundo de guerra aqui, no mundo de terror, no mundo de pecado. Mas Paulo fala em Tiago, né? Tiago 4,7. A paz que excede todo entendimento. É Tiago que falou. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Por quê? Quando Deus está perto, quando Deus está dentro, só fica paz aí. Pode ter até guerra do lado de fora, mas a guerra é deles, eu estou em paz aqui. Então Deus faz a paz quando o povo está perto dele. E Deus cria o mal quando Deus se afasta. Então o povo se afasta de Deus, Deus se afasta. A gente leu isso em Romanos 1, 2 e 3. Romanos 1, 2 e 3 fala assim: esse povo homossexual que não se quer se converter, as mulheres abandonaram suas relações naturais, os homens abandonaram suas relações naturais e Deus os entregou às suas paixões. Então Deus cria a guerra quando ele entrega. Então a pior coisa que tem é Deus te deixar no seu livre-arbítrio. Tá vendo o livre-arbítrio? Eles queriam aquilo ali, tá tudo bem. Eles queriam, então eles não têm Deus. Deus afasta, porque Deus não gosta disso. Deus tem salvação para esse povo? Tá? Lógico que tem, é só você assistir o capítulo 1, eu te explico. O homossexual vai pro céu sim. O drogado vai pro céu. O noiado vai pro céu. Todo mundo vai pro céu, mas reinar não reina não. Porque para reinar tem uma porta estreita, um caminho apertado. Agora, salvação, Jesus falou, vem todo mundo, vem do jeito que tá. Qual que é o problema? Quando você vem, você entra em acesso com o Espírito Santo vem para te convencer das coisas erradas, e o Espírito Santo vai te tirar disso aí. É rápido. Agora, salvação tem para todo mundo, não posso falar que não tem. Mas vamos lá. Deus cria a paz quando ele está perto. Deus forma a paz, Deus forma a luz, ele é a própria luz se manifestando. Mas ele cria o mal quando se afasta. Então o que é o livre-arbítrio? Deus formou o livre-arbítrio e ele deu ao homem a escolha. Se você vier para perto de mim, você tem paz. Se você quiser se afastar de mim, você vai para o lado do mal. E aí através do livre-arbítrio tem a escolha do mal e Deus criou o mal. O que é o mal? A ausência de Deus. Então, se Deus é luz e se Deus ele é livre, ele vai te dar a oportunidade de ir para longe dele. Quando é que Deus criou o mal? Quando ele deu ao homem a oportunidade de se separar dele. Se separar de Deus é o mal. Mas se Deus não permite o mal, que é a oportunidade de se separar dele, aí Deus é um Deus ditador e ele não é isso. Então, no resumo da live, no final eu conto para vocês. Deus formou a luz e a paz, mas Deus criou o mal quando ele deu ao homem a oportunidade de se separar dele, porque isso é o mal. Vão confundir a mente de todo mundo. Vem um monte de gente falando assim, Deus não cria o mal, mas Deus criou o mal. O mal é a oportunidade de separação dele. E isso vai se revelar eternamente num lugar que chama inferno. A gente pega isso aí em Isaías 45:7. Deus criou o mal. O mal é a oportunidade de separação de Deus. Eu queria poder falar, tomara que Deus não desse essa oportunidade, mas... Interessante, né? Cara, profundo demais essa live. O que é o mal, Thales? O mal é a oportunidade de andar longe de Deus. E Deus não tirou essa oportunidade de todo mundo. Ia ser bom para muita gente se ele não tivesse tirado, mas esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de liberdade. 9 horas já, eu tenho que estar 10 horas num lugar, ainda não orei, não corri, não fiz exercício. Então tchau para vocês, ficou aí aula 4 do Evangelho. Hoje a gente viu que o problema na verdade era o mal. O problema foi criado por Deus quando ele deu o livre-arbítrio e ele permitiu o homem se desviar dele. Mas a mesma coisa ele fez resolvendo o problema enviando Cristo através da propiciação, foi a live 3. Essas lives ficam salvas no link do TikTok, você vai no YouTube e lá no YouTube tem toda a playlist. Primeira playlist, Provérbios, playlist de consciência que a gente está falando do povo, playlist do Evangelho que a gente está criando agora, tá bom? Tá lá a escadinha, desce lá para você chegar nessa live aqui sem ficar batendo em mim, me criticando o tempo todo. Tá lá a escada, tá bom? Tamo junto, um abraço. Já segue aí o canal, entra no YouTube, segue lá também. Eu preciso de 1000 seguidores lá, porque nós vamos fazer uma obra lá. Tu és um anjo de Deus, você também é um anjo. Todos nós é um anjo, um ser iluminado na terra, só que nós somos acima do anjo. O anjo é nosso co-servo e nós temos uma capacidade acima dele ainda.
Isso aí deixa pra gente falar em outra parte, tá? Então você é um extraterrestre, você é um ser que não é desse mundo e você tá aqui nesse mundo para manifestar a glória de Deus. Tamo junto. É nóis. Termina a live assim, ó, aponta o dedinho pro céu, você que tá me olhando, aponta o dedinho pro céu. Deus confia em você. Ele te deu essa vida porque Ele confia em você. E eu também confio em você. Você vai fazer diferença hoje aonde você passar. Tamo junto.